Já pararam para pensar como algo tão pessoal e complexo como a nossa personalidade pode virar objeto de estudo da ciência? Parece um desafio enorme, né? Pois bem, hoje a gente vai entender direitinho como essa jornada aconteceu, a transformação do estudo da personalidade numa ciência de verdade. Pois é, essa é a grande pergunta. Como é que se pega, sei lá, todas as infinitas particularidades, os jeitos de ser de uma pessoa e se analisa isso com o rigor de um método científico? A resposta, olha, é uma história e tanto. Para a gente entender essa virada de chave, vamos precisar voltar um pouquinho no tempo. Porque antes da década de 1930, o estudo da personalidade era, bom, um verdadeiro quebra-cabeça. Imagina o cenário. Tinha um monte de gente super inteligente tentando entender a personalidade. Só que cada um fazia do seu jeito. Um observava pacientes, outro vinha com ideias da filosofia, mas não tinha nada que ligasse uma coisa na outra, sabe? Faltava uma organização. A analogia do quebra-cabeça é perfeita. As peças, que eram as ideias, estavam todas ali, espalhadas. Mas o grande problema era esse. Ninguém tinha foto da caixa para saber qual era o resultado final. Como é que monta desse jeito? Era um campo de estudo todo fragmentado, sem um norte, sem um caminho claro. Só que, claro, essa situação caótica não podia durar para sempre. Chegou um momento que foi um verdadeiro ponto de virada, em que a necessidade de colocar ordem na casa ficou inevitável. E esse momento-chave aconteceu lá no finalzinho dos anos 30, especificamente nos Estados Unidos. A psicologia americana estava crescendo, amadurecendo, e o pessoal começou a sacar que, para levar a coisa a sério e avançar, precisava de mais rigor. O que se buscava era bem claro. Basicamente três coisas: organização, um sistema e, o mais importante de tudo, um método científico. O grande desafio era justamente esse: como transformar aquele monte de ideias soltas numa ciência de verdade. Quem foi que topou esse desafio? Chegou a hora de conhecer a figura central que pegou as peças desse quebra-cabeça e começou a montar. O nome do cara era Gordon Allport. E ele não era qualquer um, não. Era psicólogo em Harvard. Allport não só percebeu que a área precisava de uma chacoalhada, como decidiu ser o cara fazer isso acontecer. Ele queria transformar o estudo da personalidade em algo coeso, sabe? E, claro, respeitado. A missão dele era muito clara, quase um plano de 3 passos. Primeiro, organizar a bagunça. Segundo, dar um banho de ciência em tudo. E terceiro, que talvez seja o pulo do gato, provar que os nossos traços, aquilo que nos faz ser quem somos, podiam sim ser estudados de um jeito sistemático. E para colocar essa missão de pé, o Allport criou uma ferramenta. Uma ferramenta que, sem exagero, mudou o rumo da psicologia para sempre. Ele fez o quê? Escreveu um livro. Mas, não era um livro qualquer. O título era Personality: A Psychological Interpretation. E essa obra se tornou literalmente o pilar de uma área inteiramente nova da ciência. O impacto desse livro foi gigantesco, tipo uma revolução em 3 atos. Primeiro, ele juntou e organizou todas aquelas ideias que estavam soltas por aí. Segundo, ele basicamente deu um manual de instruções explicando como estudar a personalidade cientificamente. E por último, ele bateu o martelo e formalizou o estudo da personalidade como uma área oficial dentro da psicologia. É por isso que essa obra é vista como o ponto de partida oficial. Sabe? O marco zero. Foi ali que a psicologia da personalidade deixou de ser só um passatempo intelectual para virar uma disciplina científica de verdade, com método e estrutura. O legado que o Allport deixou foi imenso. Ele não só arrumou a casa, ele redefiniu completamente o campo. Basicamente deu à luz uma nova ciência. A mudança foi da água para o vinho. Antes, o que a gente tinha era um amontoado de ideias soltas, de observações informais. Depois do Allport, o que passamos a ter foi um campo organizado, uma ciência sistemática por trás. Uma diferença brutal, né? Resumindo a ópera, o trabalho do Gordon Allport deu para o estudo da personalidade a estrutura e a legitimidade que tanto precisava. Lembra daquele quebra-cabeça? Pois é, ele finalmente nos deu a foto da caixa. A partir daí, gerações de psicólogos puderam, enfim, começar a encaixar as peças. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Assim como o estudo da personalidade precisou de um livro para virar ciência, quais grandes áreas do conhecimento hoje, talvez na tecnologia, talvez nas ciências sociais, estão só esperando o seu Gordon Allport para organizar o caos e criar um campo de estudo formal? Fica aí a pergunta para a gente pensar.